noiva de Cristo ao redor do mundo, enquanto ouvimos a voz de Deus, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente, se manifestando através de um vaso de carne. Como diz o nosso profeta na mensagem A Semente de Discrepância, parágrafo 30, se você não pode crer que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, em todos os detalhes, com exceção do corpo físico, é uma semente de discrepância. Mas graças a Deus que a noiva está vendo, e está vendo Deus manifestando-se através desta voz ao apertar o play. Vamos ler agora a carta do nosso precioso irmão Joseph Brenner, enviado para a noiva agora neste final de semana. Assim está escrito: estimada noiva atrás do véu, porque eu continuo a lhes dizer repetidamente, apertar o play é a coisa mais importante que vocês podem fazer, porque continuo dizendo aos pastores, coloquem o irmão Brana de volta em seus púlpitos. É simples assim. Ouvir a voz do sétimo anjo mensageiro nas fitas é ouvir a palavra viva. Uma citação. Diante do povo, Deus se velou novamente e vindicou Moisés, através do véu, velando-se com o mesmo fogo. A mesma coluna de fogo desceu. A partir deles, para que só pudessem ouvir a palavra de Deus. Entenderam? Só a palavra. Eles ouviram sua voz, pois Moisés era para eles a palavra viva. Fim da citação. Isso é que é um ministro vivo. A voz que estamos ouvindo nas fitas é a voz da palavra viva para o nosso dia. Simplesmente não há nada melhor do que isso. Nos dias de Moisés, somente os filhos de Israel que estavam no acampamento podiam ouvir sua voz. Mas hoje, Deus queria que o mundo ouvisse sua voz. Assim, fez com que fosse gravada em fita, para que sua noiva pudesse ouvir a voz da palavra viva. Citação. Deus havia se velado em seu profeta, para lhes falar suas palavras. Foi isso que ele fez. Moisés era essa palavra viva para o povo, velada pela coluna de fogo. Fim da citação. Se você não tem a revelação disso para o nosso dia, não pode ser a noiva de Jesus Cristo. Se tiver, então você é a noiva de Jesus Cristo e terá de dizer, abre aspas, não há nada mais importante do que ouvir as fitas, pois é a voz de Deus falando com você de lábios ao ouvido, fecha aspas. Muitos tentam assustar as pessoas e dizem que estamos dando importância demais ao profeta, que o estamos adorando. Meus amigos, foi ele quem disse essas coisas, não eu. Estou apenas citando a palavra. Citação. Como foi feito em todas as eras, a deidade velada em carne humana. Observem, ele o fez. Os profetas eram a deidade velada. Eles eram a palavra de Deus. Está certo? Velada em carne humana. Então, eles também não notaram nosso Moisés. Vejam, Jesus.
Não estamos adorando a um homem, mas a Deus, que está velado e se revelando por meio do profeta. Para entender e crer nisso, você deve fazer isto. Citação. Vocês não estão mais atrás daquele véu, pequeninos. Deus está à plena vista de vocês. Fim da citação. Não estamos mais atrás daquele véu. Podemos ver que é Deus se revelando à plena vista. Foi revelado que ouvir essa voz das fitas é Deus falando com sua noiva. Cremos que esse é o caminho provido por Ele para hoje. Só podemos dizer amém a essa voz, a nenhuma outra. Essa voz pregará, ensinará e nos revelará tudo o que precisamos saber. Essa voz nos apresentará a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa voz é tudo o que queremos e tudo de que precisamos. Somos gratos pelo ministério quíntuplo que Deus está usando para apontar as pessoas a essa voz. Aos pastores que captaram a visão e têm a revelação de que tocar as fitas em suas igrejas é a melhor coisa que podem fazer por seu povo. Nós os convidamos a virem ouvir conosco esta poderosa voz da palavra viva neste domingo, às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto a ouvimos revelar o desvelar de Deus. 14 de junho de 64. Irmão Joseph Branham. Que Deus nos abençoe, irmãos.